Estamos aqui no Primos Podcast, começando mais um podcast com os profissionais da área da saúde, com profissionais que exercem um trabalho completamente diferente e que você vai poder acompanhar um pouco mais da história de um médico muito consolidado, muito respeitado dentro de São José do Rio Preto e até diria que no estado de São Paulo todo, porque além de ser um ótimo cirurgião plástico, ele tem trazido uma nova técnica para Rio Preto, que vocês vão saber já já do que eu estou falando, do que se trata. E aí, para a gente entender como um médico chega no patamar de ser tão bem reconhecido e ser um dos pioneiros num novo processo, a gente precisa conhecer um pouco mais da história dele. A gente vai conversar agora com o Dr. Frederico Silveira, cirurgião plástico especializado em faloplastia. Tudo bem, doutor? Olá, Gabriel. Muito obrigado por me receber. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar toda essa novidade, esse procedimento aí que está, digamos, bombando na cidade. Vamos lá, doutor. Para o pessoal entender, a gente olha para você assim, a gente brinca. Ou tem cara de médico ou tem cara de advogado. Em que momento da sua vida você pensou em quero ser médico? A medicina, ela foi uma coisa assim que, desde mais jovem, ela, ela apareceu porque é o seguinte, quando eu era menor, eu tinha alguns amigos, a gente morava na frente de uma praça e tinha 3 cirurgiões plásticos que moravam, né, nas casas em torno dessa pracinha, e a gente acabava, assim, frequentando muito a casa desse pessoal por causa das amizades, né. E isso aí eu fui admirando essas pessoas, teve inclusive, Dr. Paulo, que até já nos deixou, e ele fazia questão de sempre me levar para ver os materiais de cirurgia dele, de mostrar algumas fotos de procedimento cirúrgico, e aquilo lá me encantou bastante, né. Então, eu tinha aí meus 12, 13, 14 anos e aquilo, né, foi despertando uma admiração, uma paixão em mim, né, e eu falei: "Ó, eu acho que é isso aqui que eu quero seguir", né. Logo nesse começo da adolescência, 12, 14 anos. Isso, isso. E tinha alguém que era da área da medicina na sua família ou não? Ninguém, ninguém. Meu pai é advogado, né, depois ele seguiu a carreira da jurisprudência, e meus tios, a grande maioria era toda seguiu a parte do direito, né. Ah, somente eu e minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha que seguimos a área da medicina, ela foi para a área de radiologia, né, de imagem, e eu segui a parte de cirurgia. Então esse médico que morava ali perto influenciou bastante. Em que momento que você percebeu isso? Foi quando ele começou a te mostrar instrumento cirúrgico? Sim, Resultado sim. a gente está falando de que ano? Isso foi ali nos anos 90, mais ou menos. E eram 3 cirurgiões plásticos, eu tenho muita amizade com eles até hoje, com exceção do Dr. Paulo, que já nos deixou, né. E, ele até construiu uma clínica nova na época e eu era muito amigo do filho dele, o Bruno, e ele falou: "Vamos lá para vocês conhecerem a clínica, para vocês verem que bonito tá ficando", e me levou e eu vi aquela sala de cirurgia, aquilo lá, e aquilo foi despertando, né. Aí eu falei assim: como que eu viro cirurgião plástico? Eu quero ser cirurgião plástico". Aí ele falou assim: "Não, você primeiro tem que fazer medicina, depois a residência, tem todo né, um processo, uma escada, os degraus para você chegar até aqui". E eu falei assim: "Então, essa é a minha meta, eu vou, um dia ser um cirurgião plástico". Eu sei, o pessoal vai descobrir daqui a pouco, que o teu conceito de cirurgião plástico está muito relacionado a uma formação muito sólida que você teve. Em que momento surgiu a oportunidade, de antes mesmo de você cursar medicina, você se preocupar com preciso ter uma boa base de estudos? E aí, a partir dessa base de estudos, você foi para fora do Brasil estudar. Em que momento surge esse despertar? Não, eu realmente quero ser um bom cirurgião plástico, mas eu preciso ter uma formação muito sólida. Sim, quando eu tinha os meus 15 anos, né, eu sempre fui, assim, digamos, um CDF. Eu não sentava na frente não, mas eu sempre tirava nota muito boa, ficava sempre entre os primeiros da turma lá, então eu sempre gostei muito de estudar. E aos 15 anos me apareceu uma oportunidade de estudar, numa high school nos Estados Unidos, para me formar como sênior. E, obviamente, eu não deixei essa oportunidade passar, né, com a ajuda dos meus pais, e fui para lá passar, 1 ano nos Estados Unidos. E lá, essa família de americanos que me acolheu,
tinha alguns amigos médicos também. Tive a oportunidade de conhecer alguns hospitais, né, nessa cidade que eu estava. Não era uma cidade muito grande, mas tinha excelentes hospitais. E foi fomentando mais ainda aquela minha paixão que começou alguns anos anteriormente com os cirurgiões plásticos aqui no Brasil, né, os amigos, né, os vizinhos que a gente tinha. E eu falei assim, eu acho que para a gente conseguir ter um desempenho igual o pessoal tem aqui, eu acho que eu preciso ter uma formação que complemente tudo aquilo que a gente tem de base, né. Eu tive notas boas lá nos Estados Unidos, eu fui convidado para cursar uma universidade lá na Pensilvânia, que é o estado que eu morei, mas infelizmente eu tinha que retornar para terminar os meus estudos aqui. Então eu retornei no terceiro colegial, já fui prestar medicina, dei sorte de passar numa universidade excelente, que foi a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né, a UFTM, muito concorrida na época, se não me engano eram quase 200 candidatos por vaga, 40 vagas, graças a Deus a gente conseguiu uma vaguinha lá, e depois que terminamos a faculdade, eu já tinha em mente que era a cirurgia plástica, né, fui procurar lugares que tinham serviços renomados de cirurgia plástica, Para cursar residência. inclusive aqui em Rio Preto. Eu vim porque 2 dos cirurgiões daquela região minha lá, né, da minha cidade natal, tinham feito residência aqui. Tinham falado muito bem. Então eu falei assim, ali é um lugar que eu quero vamos tentar a residência lá. Aqui foi onde a residência? Na FAMERP ou algum outro local? Na Santa Casa. Santa Casa de Rio Casa. Preto. Sim, na Santa Casa. É um serviço bem antigo, com mais de 50 anos. Começou com o Dr. Milquiades lá atrás. Formou muitos cirurgiões plásticos. O curso de medicina para você, por ter tido uma base de estudo um pouco mais aprofundada nos Estados Unidos, foi difícil, foi fácil, foi tranquilo? Como foi o curso de medicina? Você sofreu muito para conseguir cursá-lo ou por ser muito estudioso, você tirou de letra? Olha, a medicina, ela é muito ampla. Como eu já tinha o foco na parte de cirurgia, a, as matérias focadas em cirurgia, que remetem à cirurgia, para mim, era de letra. Principalmente a parte de anatomia, ali no início, né? Na nossa época tinha cadáveres, hoje acho que é tudo boneco de borracha, né? Mas antigamente eram cadáveres. Então, assim, eu gostava muito dessa parte de anatomia. Fui monitor de anatomia, fui monitor de técnica cirúrgica, ensinava os alunos, mesmo sendo aluno, eu ensinava os alunos que estavam vindo depois de mim, porque eu gostava muito de instrumental cirúrgico, de técnica cirúrgica em si. Fiquei 4 períodos, 2 anos, né, auxiliando o doutor professor Mário, né, e depois disso, assim, a parte da medicina que é igual direito, é muito amplo, né, aí tem aquela parte, assim, que já é mais difícil, que vem a parte de pediatria, vem aquela parte, assim, que já você fala, ai, difícil, pediatria? Sim, sim, você fala pediatria, tem umas outras matérias, assim, mais focadas em fisiologia, parte microscópica, essa aí já me, Já não te né, pegava eu falava, nossa, a minha sorte que na faculdade já era dividido em duplas, né, eu tinha uma dupla, a Silvinha, grande amiga minha do coração, do peito, e a Silvinha sempre quis ser pediatra. Então casou ali, porque ela não gostava de cirurgia, então tudo que tinha de cirurgia eu fazia para mim e por ela, e tudo que tinha dessa parte clínica de pediatria ela fazia por mim e por ela também. Então a gente tirou de letra aí esses 6 anos. E o processo de residência aqui na Santa Casa, num curso conceituado, como foi? Você enfrentou muita dificuldade para conseguir entrar? Foi tranquilo, porque você já chegou com uma bagagem legal? Como é que foi? Antes da cirurgia plástica, nós somos obrigados a fazer 2 anos de cirurgia Geral? cirurgia geral. Então, primeiro eu fui aprovado aqui no serviço de cirurgia geral do Dr. Ricardo Doria, né, um serviço excelente também, e fiz grandes amigos, aprendi muito aqui, muito, porque um cirurgião plástico bom, ele precisa ter uma boa base de cirurgia geral, não tem como você ir direto, né? Se for direto, até tem, mas eu acho que o residente vai chegar lá muito deficiente, né? Então a cirurgia geral aqui, né, isso há 15 anos atrás, mas em 2008, era bem puxado, eram só 2 residentes, 4, né, 2 por ano, são 2 anos, 4 residentes. Então eu tive
excelentes colegas de residente, a gente trabalhou muito, muito mesmo. Primeiro ano eu perdi acho que quase 20 quilos, de tanto que a gente trabalhava. Caramba. A gente ia Eram para cirurgias diárias, como que funcionava o todo dia, o processo? dia inteiro, estava no hospital cedinho, saí do hospital de madrugada, quando conseguia sair, às vezes não parava de chegar traumas, né, e a gente tinha que estar sempre ali de prontidão, coisa que hoje, assim, o pessoal estranha um pouco, né, hoje tem muito mais residente por ano, então divide muito mais o serviço. É bom e ruim, porque nós nos obrigavam, assim, a a trabalhar muito, não tinha escapatória, mas você aprendia muito A mais. quantidade de carga horária, de Sim, oportunidade de desenvolvimento de sim, habilidade era muito grande. sim. Então, foi um período, assim, tenso, mas a gente sabe que é temporário, né, são 2 anos de cirurgia geral, passa rapidinho, porque você trabalha tanto que e está aprendendo tanto, e você vê que você está aprendendo e evoluindo, né, você tem o apoio dos chefes, eu tive excelentes chefes maravilhosos na cirurgia geral também, né. E eles, assim, sempre nos davam apoio, nos ajudava, e a gente percebe a evolução. E você chega para prestar a prova para cirurgia plástica, assim, com outro padrão de Qualidade. conhecimento. Eu até brinco, assim, que em 2 anos de cirurgia geral eu aprendi muito mais medicina que 6 anos de medicina, de tanto que a gente trabalhava. A minha esposa brinca comigo, quando ela me conheceu, eu estava, né, na transição ali da geral para plástica, ela ia na minha casa, a geladeira não tinha nada. Só tinha uma garrafa de água, porque não ficava em casa. Ficar em casa. A casa era o hospital, por isso que chama residência, né? A gente morava dentro do hospital, né? E casa era só assim, um fim de semana ou outro que a gente estava tranquilo para dormir. Tudo que você queria fazer era dormir, nem comer, nem nada, você quer dormir. E essa transição da residência para cirurgia geral para especialização em cirurgia plástica, como que aconteceu? Termina os 2 anos da geral, aí você presta uma prova, né, de um concurso para residência de cirurgia plástica, bastante concorrido, Uma prova principalmente escrita ou uma prova prática? é uma prova, são 2, né, são 2 fases. A primeira é a prova escrita e depois tem uma prova teórica, oral, né, com o chefe do serviço na época. E, assim, é um serviço aqui muita tradição, muitos anos, né, mais de 50 anos, então era muito concorrido na época. E, assim, graças a Deus eu passei em primeiro lugar, peguei a primeira vaga, né, até quando o chefe de serviço terminou a prova oral, ele falou assim: "Ó, você tirou a maior nota, prova oral aqui, eu quase não preciso te perguntar nada, porque os outros chefes da cirurgia geral que eu conheço no hospital, todos vieram conversar comigo para falar que você tinha sido um excelente residente, que seria uma excelente aquisição como residente da cirurgia plástica. Então você está aprovado em primeiro lugar." Então eu já saí de lá todo contente, né, com a minha vaga garantida. Os 2 anos sem ter mais nada na geladeira além de água tinham valido a pena. Com certeza valeram a pena em tudo, em tudo. Eu acho que eu não seria o cirurgião que eu sou hoje sem esses 2 anos na cirurgia geral. E, obviamente, depois dos 3 anos da plástica, né. E aí foram 3 anos de plástica. E Mais como é 3 que é a anos. dinâmica? É uma dinâmica mais tranquila comparado com a geral? Como é que foi? Comparado com a geral, sim, é mais tranquilo. Porque, assim, também tem os traumas, tem muito trauma. A cirurgia plástica aqui, ela é muito boa porque ela trabalha com trauma também. Tem muito serviço que trabalha só com estética. E aqui trabalha com trauma. O que seria um trauma, doutor? Trauma, a gente pega, por exemplo, acidentados de moto, que vem com feridas, lesões, né? Trabalhamos junto com a ortopedia faz a parte óssea e a parte mole, de tecidos moles, né? Músculo, tendão, pele, aí entra a cirurgia plástica. Trabalhávamos também com queimados, né? Que é um serviço que atende queimados, isso aí é muito, muito interessante, né? Hoje eu recebo muitos alunos de fora e ontem mesmo eu estava com uma turma, né, e eu estava falando para eles, assim, que, o cirurgião plástico, eles me perguntam: "Doutor, como que você sabe tanto, né, explica tanto?" Eu falo assim: "Por causa da minha base, eh, não estética, a base de trauma, a base que a gente chama de reconstrutiva ou reconstrutora da cirurgia e a base de cirurgia geral", né. Então isso, você trabalhando com o trauma te dá muito mais preparo, mão, capacidade para você trabalhar com a parte estética, né. Que diferente. Que Sim. diferente.
Hoje, quem está entrando na área que tem o desejo de ser cirurgião plástico já tem essa noção ou precisa ser esclarecido para ele? Olha, eu acho que não. Eu acho que as pessoas hoje veem assim a cirurgia plástica muito como como um, um alto patamar estético e esquecem que você não é um bom cirurgião. Pode até ser bom, mas assim, você tem muito mais bagagem na estética se você tem uma boa formação com trauma, né? Por quê? Por exemplo, eu estava falando com os meus alunos ontem, né? A gente trabalhava com trauma de face. Então, por exemplo, a pessoa sofre um acidente de moto, o capacete sai, bate a cabeça no chão em algum lugar, fratura a face, nariz, fratura mandíbula, né? E nós temos que entrar ali, acessar isso, nós fazemos a reconstrução do osso, nós fazemos a reposicionamento com placa, parafuso, titânio, e para isso a gente tem que abrir tudo. Quando a gente abre tudo, o rosto de uma face de uma pessoa, a gente aprende onde que está passando uma artéria, onde está passando um nervo, onde está passando uma estrutura importante, um músculo. A gente sabe toda a anatomia de uma forma que muitas pessoas não tiveram essa Vazamento. esse aprendizado, esse conhecimento. Então, quando a gente vai fazer um procedimento estético, a gente sabe exatamente tudo que está passando logo abaixo. Então, isso nos dá uma segurança, nos dá uma capacidade de ofertar para esse paciente que hoje está fazendo um procedimento estético tudo aquilo que a gente aprendeu fazendo com o paciente que tinha um trauma. E ofertar para ele, então, mais segurança e, obviamente, um resultado melhor, né? Ontem os meus alunos me perguntaram, doutor, e enxerto, lipoescultura de enxerto no bumbum, mas por que você faz assim? Porque eu falei assim, porque quando eu estava na parte de trauma, a gente fechava muitas feridas de pacientes cadeirantes que não conseguem se levantar, ficam sentados muito tempo, fazem feridas, e a gente fazia retalhos com músculo, tem que saber tudo. Então, aquele conhecimento de ver ao vivo aquilo é um conhecimento que, se você não teve, você está só imaginando o que é aquilo ali. E não, nós sabemos exatamente tudo que está passando ali, onde que está o músculo, onde está a artéria, onde está passando o nervo. Então, é diferente. Nos torna cirurgiões mais, digamos, competentes, né? Esses 3 anos de especialização na parte de cirurgia plástica, esse tratamento todo de trauma, e o fato de você já ter estudado antes nos Estados Unidos despertou alguma coisa, porque eu sei que você voltou para lá Sim, para estudar um pouquinho mais. O que foi que você foi fazer nos Estados Unidos depois de já ter feito 6 anos de medicina, sim, 2 anos de residência em cirurgia geral, sim. mais 3 de especialização em plástica? Depois de 11 anos nessa jornada aí para ter um diploma de cirurgião plástico, né? Foram 11 anos, né? Eu entrei na medicina em 2001 e formei em 2007. 2008 eu já estava aqui no serviço de cirurgia geral. Depois, 2010, já aprovado em primeiro lugar na plástica. E 2013, eu prestei o título de especialista para você poder entrar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. No Brasil, para você se intitular cirurgião plástico, você precisa ter um certificado, um reconhecimento pela sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e automaticamente pelo Associação Médica Brasileira e o Conselho de Medicina, né? Então, você sendo aprovado pelo concurso que a sociedade oferece para você virar um especialista e tendo o certificado que vem da Associação Médica Brasileira e do Conselho, você pode falar que você é um cirurgião plástico, escrever cirurgião plástico no seu cartão, na parede da sua clínica. E essa chancela de Isso. verdade. Senão você, mesmo tendo feito residência sem esse título, assim, é um assunto delicado isso, mas muita gente acaba usando, mas o certo é você ter toda essa aprovação dos órgãos, né, das autarquias competentes, né? Então, dia 28 de fevereiro de 2013 foi a minha prova de título de especialista. Dia 28 foi a prova escrita e dia 1º a prova teórica. São 2 dias, a gente vai para São Paulo, tem uma prova escrita e depois a prova teórica. E o resultado sai no mesmo dia, né? Então, no dia 1º eu já sabia que eu já tinha sido aprovado, já
podia me falar para todo mundo que eu era um cirurgião plástico, propriamente dito, né? Não só, né, um residente. No dia 3, então, dia 1º tive aprovação, dia 2 voltei para Rio Preto, fiz a minha mala, dia 3 eu estava em Dallas, nos Estados Unidos, no Southwestern Medical Center, para fazer meu curso de subespecialização em cirurgia de contorno corporal e também de rinoplastia e a parte estética da face. Então, fiquei lá quase 10 dias fazendo esse curso em cadáver, muito legal, é um curso que eu recomendo. Eu fiquei 10 anos como preceptor da residência do serviço que eu formei, né? Eu fui convidado. Assim que eu peguei esse título de especialista, o chefe do serviço falou assim, você vai ser sócio aqui e vai ser preceptor do serviço. Aí eu fiquei lisonjeado com o convite, né? Assim, eu falei, olha, eu só preciso que o senhor me dê 2 semaninhas, estou indo para os Estados Unidos, fazer mais aprimoramento, na hora que eu retornar, eu começo. Então, fiquei nos Estados Unidos 10 dias, fazendo o curso de cadáver, voltei e já estava escolhendo um lugar para abrir uma sala, um consultório, para começar a atender os pacientes, e já virando professor, preceptor, né, dos chefes do serviço, de 2013, que eu fiquei até o ano passado, 10 anos, até 2023. 2023, eu inaugurei minha clínica nova lá no Iguatemi, que ficou maravilhosa, juntamente com a minha esposa, a doutora Patrícia Neves, dermatologista, né? E inauguramos a clínica, e aí eu falei, olha, agora eu preciso decidir, né? Porque o residente, ele é igual um filho, né? Ele exige muita atenção, muito cuidado, é fim de semana, é madrugada, né? Então, 10 anos eu dediquei muito a isso, ao ensino dos residentes, e aprendi muito com eles, porque você tem que estudar para poder... Constantemente em contato com dúvidas, né? Sim, você tem que estudar o tempo inteiro, trabalho científico, para poder ensinar o melhor para eles, né? E estar preparado para qualquer adversidade que pode surgir. Então, isso estimula a gente a estar sempre aprendendo. O que me gosta, assim, eu gosto muito disso, porque sempre tive contato com alunos, sempre. A faculdade inteira, para me manter, eu dava aula de inglês, porque eu tinha voltado dos Estados Unidos, né? Então, eu passei os 6 anos da faculdade dando aula de inglês para ajudar né, os meus custos do dia a dia. O período de 5 anos de residência não dá tempo de fazer nada. Nada. Não dá. Nem dormir. Depois que eu terminei a residência, né, que eu fui convidado para ser chefe e sócio, né, preceptor do serviço, fiquei mais 10 anos aí cuidando ensinando, né, os residentes. Esse curso em Dallas, só para irmos além, ele te deu um detalhamento maior de como fazer procedimentos, como você disse, de escultura corporal. Sim. E na parte do rosto, muito além do que você já tinha aprendido no Brasil. Sim. Contorno corporal e cirurgia estética da face, assim, nível... Eram os melhores do mundo, né? Os melhores do mundo. Gunter, Toriumi, Rorik, são mestres, assim, que são incomparáveis, né? E eu tenho os livros autografados por eles, é uma relíquia que eu tenho em cima da minha mesa. O Gunter nem participa mais, né, dos cursos. Meu ano foi um dos últimos que ele participou. Então... Quem é esse Gunter? É um cirurgião lá do Texas, muito, muito competente. Ele já é mais idoso, assim, mas muito reconhecido no mundo inteiro, né? E um dos discípulos dele é o Rory, que passou anos sendo o diretor-chefe da maior revista científica do mundo de cirurgia plástica, que é a PRS, Plastic and Reconstructive Surgery. E também conheci pessoalmente, tenho o autógrafo dele também. Então, assim, são pessoas que acrescentaram muito na minha vida, muito. E não é só de teoria, nós fazíamos isso em cadáver, né? Foi um curso de cadáver. Então, ensinar os detalhes. É maravilhoso. Eu sempre falava aos residentes, ó, façam. É um investimento que transforma. Completamente. Aí, em 2023, inaugura-se uma nova clínica, um dos principais pontos de bons profissionais dentro de Rio Preto, digamos assim, de infraestrutura, que é a Iguatemi Business. E em que momento, vamos lá, não vou nem falar do tempo todo, mas em 2023, que tipos de cirurgias plásticas, quantas cirurgias plásticas você fez, quem foi o principal público do ano passado, por exemplo?
Sim, nesses, digamos, 10 anos, né, que eu peguei o meu título na mão, fui procurar uma salinha para atender o primeiro paciente particular, até 2023, que a gente já estava com uma clínica maravilhosa, já tínhamos uma carteira de clientes assim já considerável, né? Ah, eu estimo aí número de cirurgias que eu contei até 2015. Até 2015 eu anotava todos os pacientes que foram feitos procedimentos, né? Até 2015 eu tinha 3.000 cirurgias. Em 2015 eu parei de contar, não estava conseguindo contar, né? Tava muito trabalho, muito corrido, residência e tudo mais. Eu estimo, se a gente fizer uma média, que agora em 2023, quando eu inaugurei essa clínica nova, eu estimo uma média aí em torno de 8 a 10 mil cirurgias. Foram principalmente quais tipos de cirurgias plásticas até 2023? Olha, de tudo. Eu incluo nessas cirurgias até pequenas cirurgias, né? Se o paciente se entregou a você, foi até um centro cirúrgico para fazer uma lesão ou fazer uma abdominoplastia, é uma cirurgia. É um paciente que confiou em você. Então, eu considero como um procedimento cirúrgico, né? Então, eu contabilizo isso. Agora, na parte estética, ah, tem aquelas prediletas, né, que sempre saem, que são do público feminino, né, prótese de mama, abdominoplastia, lipoabdominoplastia, que é a associação com lipoaspiração, que mais? Silicone do bumbum é comum ou não? Olha, na minha prática, não. Eu tive, durante 30 dias, fazendo um estágio no Rio de Janeiro, no serviço do Dr. Farid Hakimi. E no Hospital da Plástica. Passei 30 dias lá, aprendi bastante, e lá eles faziam muito. Eu não sei se é regional isso, por estar no Rio de Janeiro, um local assim que a população feminina apresenta mais o corpo em público, com biquíni, então saía muito mais cirurgia de prótese de glúteo lá do que na minha prática aqui. Aqui sai muita prótese de mama. Tanto só a inclusão, como a retirada de pele também, né? Abdominoplastia, lipoaspiração, e a cirurgia que eu mais, nesses 10 anos, assim, me encantava, que eu mais gostava de fazer, era rinoplastia. Então, eu fiz bastante rinoplastia também. Muita cirurgia plástica do nariz. Né? Modelação do nariz. Então, estas são as principais, as mais queridinhas aqui para a nossa região. Ok. Então aí já tem 10 anos consolidados em modelação, né? Escultura do corpo, como foi uma das especializações que você teve, da face. Em que momento, que é aquilo que o pessoal está aguardando a gente explicar para eles, em que momento entra esse novo procedimento, você é um dos pioneiros realizando isso aqui na região de São José do Rio Preto, que é a faloplastia, que talvez ainda fique um pouco confuso para as pessoas entenderem. Sim. Quando ela começa a acontecer e o que é a faloplastia? Certo. A faloplastia, ela entrou assim na minha vida, digamos assim, né, profissional, na minha carta né, de produtos que a gente oferece ao paciente, porque com essa clínica nova, e eu gostava muito de cirurgia de nariz, eu comecei a fazer a rinomodelação, que era aqueles pacientes que não necessitavam exatamente de uma cirurgia propriamente no nariz, mas não estavam completamente satisfeitos com as curvas do nariz, e a gente colocava produto, que é o ácido hialurônico, que é um produto absorvível, totalmente seguro, né, nas mãos de quem Sabe trabalhar? sabe trabalhar, um profissional competente, depois disso tudo que nós falamos de formação, né, e conhecimento de anatomia, depois de várias cirurgias de rinoplastia, eu sei onde está todas as estruturas lá dentro, então a gente tem uma capacidade, uma segurança de aplicar o produto melhor. Então, esses pacientes que tinham receio de uma cirurgia ou não necessariamente precisavam de um procedimento cirúrgico, uma intervenção cirúrgica daquele porte, a gente começou a fazer a rinomodelação, que é a alteração das linhas do nariz aplicando o produto, né? E isso foi um sucesso na clínica. Muitas pacientes que não tinham feito cirurgia comigo, estavam ali esperando, namorando se faziam ou não o procedimento, vieram e fizeram a rinomodelação e ficaram muito contentes, né? E
E acabam fidelizando, porque elas sempre estão retornando, é um produto absorvido, então sempre retorna para a gente estar fazendo, né, uma nova aplicação e manter aquele resultado bacana. Semelhante como se fosse o Botox. Você aplica, passa um tempo, ele sai, você tem que vir e reaplicar, né? Lógico, conceitos diferentes, mas... e aí, alguns pacientes, público masculino, que eu estava fazendo ainda modelação, começaram a me questionar. Doutor, e já que você aplica produto no nariz, e a questão da região íntima, né, da parte da genital? Eu falei, olha, não aplico ainda, mas Posso interessante, descobrir. né? Sabe quando dá aquele tlim, né? Acende a luzinha? Eu falei, olha, eu vou dar uma procurada, vou dar uma pesquisada, fui atrás da literatura, dos trabalhos científicos, né? Já tinha algumas pessoas fazendo isso no Brasil aqui né, com um volume considerável, né, de pacientes. Em outras regiões do Brasil. Outras regiões do Brasil, normalmente capitais, né, São Paulo, né, no Rio. E como era uma coisa nova, eu aguardei um pouco para ver esses profissionais, a evolução dos pacientes, porque o mais importante qual que é se tem complicação, se aquilo lá pode dar algum problema para o paciente ou não. Mas baseado no nariz, eu imaginei que seria uma coisa semelhante, muito tranquila, né? E comecei a ver as publicações desses colegas e publicações com resultados incríveis e complicações mínimas. Então, muito semelhante ao nariz. Então, você constatou que era possível aplicar ácido hialurônico. Era possível, região íntima seguro, né? masculina. O importante é a segurança. Eu falei, bom, eu acho que agora está na hora de eu ir atrás disso aí, né? E fui até São Paulo, né? Fiz cursos para aprender com profissionais diferentes, para ver as técnicas diferentes, né, desses profissionais. E, lógico, cada um tem o seu jeito de aplicar, mas o resultado em si são resultados semelhantes e resultados muito interessantes, né, que nós vamos falar um pouquinho depois disso aí, especificamente do tipo do resultado. E aí, eu fiquei muito interessado naquilo, fiquei muito feliz com né, os cursos que eu fiz, os pacientes saíam muito contentes, né? Eu falei, gente, é possível, né? E eu fiz uma modificação da forma de aplicação para ficar mais seguro ainda para o paciente, mais tranquilo, menos mórbido, digamos assim, né? De pontos de introdução da cânula, deixar uma recuperação muito mais rápido, fica menos roxo, as técnicas que eu tenho trazido para cá, e decidi trazer isso para Rio Preto, né? Então, nós estamos sendo pioneiros aqui na região, dessa técnica de aplicação do produto. É uma técnica muito tranquila. A gente consegue fazer aplicação, essas sessões que a gente aplica hoje, de 20 a 30 minutos. Não precisa de centro cirúrgico, não precisa de hospital, nada, o paciente já sai com o resultado na mão. Então vamos lá. Assim como a rinomodelação é a aplicação de ácido hialurônico para remodelar o nariz, a faloplastia pode ser interpretada como aplicação de ácido hialurônico, no caso, né, da aplicação para homens, sim, da remodelação da genitália, do pênis. E essa remodelação, ela está relacionada a quê? A ganho de centímetros ou a ganho de, né, espessura? Sim, muito interessante essa pergunta, Gabriel. É o seguinte, a gente está tendo muita procura no consultório. E um paciente fez uma pergunta para mim, falou assim, doutor, mas você usa o termo faloplastia. Faloplastia não é cirurgia? Porque eu coloco no Google e aparece lá que é colocar uma prótese no pênis. Eu falei, é o seguinte, a cirurgia veio primeiro. Então, ela meio que pegou o nome faloplastia. Mas faloplastia não significa cirurgia. Porque plastia vem do grego plastikos, que significa moldar da forma. E falo é pênis, né? Então, o termo ele pode remeter a qualquer coisa que você está fazendo para mudar a forma do pênis, né? A cirurgia, ela foca, da prótese do pênis, ela foca em colocar uma prótese dentro do pênis, uma cirurgia, né? Necessita de centro cirúrgico. Invasiva. Isso, bem mais invasiva.
coloca uma prótese lá dentro para tentar aumentar o comprimento do pênis. Comprimento do pênis. A faloplastia, que nós também utilizamos o termo de biomodulação ou bioplastia, tá? Com ácido hialurônico do pênis, ela não vai colocar nada lá dentro da estrutura do pênis. Nós estamos colocando o produto, que é o ácido hialurônico, absorvível. O ácido hialurônico é uma coisa que é produzida pelo nosso organismo. Então, quando você coloca ele no corpo, o nosso sistema imunológico não reconhece aquilo como um corpo estranho, tá? Como uma agressão, tá? Como a gente coloca uma prótese, por exemplo, numa paciente, o organismo reconhece aquilo lá como um corpo estranho. Como o ácido hialurônico é produzido pelo nosso organismo, faz parte do processo de cicatrização, tá? Das fases da cicatrização, o organismo reconhece aquilo como uma coisa normal. Então, ele fica lá de forma tranquila, não causa inflamação, não causa nada. E o que nós fazemos? Colocamos ele na tela subcutânea de Dartes, que chama, tá? E preenchemos, que na verdade é o subcutâneo, é uma região abaixo da pele, entre a pele e a fáscia de Buck, que é a fáscia que cobre ali os corpos cavernosos que vão fazer a funcionalidade do pênis. Então a gente não mexe em funcionalidade, a gente mexe somente no contorno do pênis. Então, colocando o produto no corpo do pênis, que fica ali entre a glande e o pubis, tá, que é o cilindro, a gente colocando o produto nesse entorno, nós não estamos dando para você comprimento, nós estamos dando largura. Nós estamos dando o que a gente chama de engrossamento. A gente vai engrossar o pênis para você. Ah, doutor, mas eu queria que crescesse. É relativo, porque a pergunta que você me fez, vai ganhar centímetros? Vai. Se o pênis está flácido, por exemplo, você está na praia ou na piscina, coloca uma sunga, tá? Vamos supor que você tem um pênis que ele é mais fino, Certo. ok? Quando a gente faz a bioplastia, a faloplastia com ácido hialurônico, nós vamos dar contorno e dar volume. Então, na hora que você põe uma sunga e vai na piscina, você tem mais volume. Então, ele cresceu, ele está maior. Sim. Certo? Mas, com a ereção, para ter uma relação sexual, aí ele não aumenta de comprimento, ele vai aumentar somente a largura. Né? E o interessante disso, Gabriel, é o seguinte: hoje, conversando com as mulheres, as esposas dos meus pacientes, é um assunto até delicado, mas assim, conversando com as esposas, que eu gosto do feedback, eu quero saber tanto do homem, como é que ele se sentiu, e dos parceiros, né? Parceiro. E conversando com os parceiros, o que a gente percebe? Que, principalmente, por exemplo, o público feminino, tá? Elas não gostam muito de comprimento. Pode, às vezes, durante o ato sexual, incomodar, né? Tem aquela, a gente fala cutucar o cérvix ali, né? Elas preferem volume, porque é uma distensão do canal, tá? Estimulação das terminações nervosas que estão ali. O ponto G está logo ali próximo também, então estimula mais ele. Então, a relação sexual se torna mais prazerosa, entendeu? Para o parceiro. Então, a gente está mexendo com a autoestima do homem, porque nós estamos dando volume para ele que ele não tinha. Nós estamos mexendo com a segurança dele, tá? Né, durante um ato sexual. E nós estamos mexendo também com os parceiros, propiciando uma relação mais, digamos, prazerosa. Que interessante, que interessante. Embora a gente diga que não ganha centímetros, o relato de muitos dos pacientes é: não, ganhou sim, porque eu vejo Eles que é acham, maior. sim. Há essa percepção Sim. de ganho de Sim. comprimento também. Porque o que eu acredito que acontece? É uma volumetria. Sim. Você aumentou a volumetria do ponto de vista do engrossamento, né, da largura, da circunferência, e a pessoa vê aquilo maior, ela talvez na cabeça dela tenha uma percepção de: não, ganhei centímetros a mais para frente também. Com certeza. Não acontece, de fato, mas tem essa percepção e acho que isso é que acaba valendo um pouco da satisfação também. Sim, e na verdade, assim, acontece e não acontece, porque ele ganha comprimento se ele tiver flácido na sunga, na cueca, ele ganha, porque como a gente preencheu toda aquela pele, né, em torno do contorno do pênis inteiro, e normalmente ele flácido, a pele
cobre a glande. Então, na sunga, o paciente vai estar maior. Está maior. Só que na ereção, aí não. Aí é o mesmo tamanho, porque agora o produto vai ficar somente no contorno do Vai ficar pênis distribuído no cilindro. e dando a espessura, que é o que é o foco do procedimento, né? Então, o flácido, ele aumenta. Ele aumenta tanto em diâmetro como em comprimento, vamos colocar entre aspas. Mas ereto é diâmetro. Ou circunferência, né? O termo harmonização peniana também é adequado, é utilizado? Sim. Vamos lá. Mais uma pergunta que eu acho importante. Tem gente que deve pensar, então só pessoas que talvez não tenham uma satisfação muito grande com o tamanho do próprio pênis podem fazer esse tipo de procedimento. E você tem percebido no consultório que não. Pessoas que, em tese, são consideradas, já tem um tamanho tranquilo, também estão te procurando. A turma do pau grande. Sim. Eu tenho pacientes aí estão acima da média brasileira, né? Às vezes com 18, tem paciente com 20 centímetros de comprimento, né? E estão aplicando justamente por causa disso, porque na relação sexual eles relatam que às vezes trazem desconforto para o paciente e o diâmetro não é legal. Então a gente aplica, cada paciente tem uma indicação de volume, a gente precisa, né, examinar, decidir o volume necessário para cada, às vezes fazer uma sessão, duas, cada paciente tem uma indicação. Mas tem pacientes sim com pênis bem compridos, mas estão vindo para poder ganhar volume, ganhar circunferência, diâmetro e ofertarem uma relação mais prazerosa para os parceiros. O que é essa questão de volume? O que é isso? Por exemplo, ácido hialurônico é um produto aplicado em ml. Quantas ml podem ser aplicadas? Cada caso é um caso? Como é que funciona? Cada caso é um caso. Eu me baseei todo o meu protocolo, que eu utilizo hoje na clínica, em trabalhos científicos e na média do pênis brasileiro. Isso muda, porque eu já tive cursos com outros médicos de outros países, por exemplo, do México, e a média do pênis mexicano é um pouco menor que a do brasileiro. Isso varia, né? O pessoal asiático tem um comprimento, cada região tem, né, a sua média. Então, baseado na média de comprimento do pênis brasileiro, eu montei um protocolo que a gente faz por sessões. A sessão inicial, quando cabe, eu coloco 10 ml, tá? Quase sempre cabe. Até os pacientes que a gente fala de micropênis, que é um pênis bem pequeno, acaba cabendo os 10 ml. Por que os 10 e não 5, 3, já que a gente acaba precificando por ml? Porque a experiência minha é o seguinte, se o paciente ele vem a primeira vez e vai fazer o procedimento e a gente coloca menos de 10, normalmente fica um resultado abaixo do que eu sei que eu consigo entregar para ele. E às vezes o paciente não vai ficar satisfeito com o procedimento, entendeu? Não retorna para fazer uma segunda aplicação, que às vezes é necessário para ele, e às vezes nem retorna para fazer uma aplicação daqui a um ano, entendeu? Um ano e meio, que é o esperado do paciente estar retornando para refazer a aplicação. Então, a primeira sessão eu sempre preconizo 10, a não ser que realmente não caiba. O que é o caber? Caber é distribuir esse produto de forma uniforme no corpo do pênis, no cilindro que a gente está falando, entre a glande e o pubis, tá? E ficar um volume bem distribuído, bem uniforme. Sim, e dar o resultado que o paciente ele quer ver. É até interessante na consulta inicial, eu pego uma fitinha e peço para o paciente passar em volta, a gente fotografa, tá? Terminou o procedimento, o paciente levanta, volta lá, passa a fitinha de novo, imediatamente a gente fotografa. Com 10 ml eu não tive nenhum paciente que teve no mínimo 2,5 centímetros de aumento imediato de circunferência. Isso é bastante. Bastante. 2 centímetros. Infelizmente, eu vou ter que usar um termo mais chulo, mas fica fácil das pessoas entenderem. 2 centímetros e meio a mais de grossura é bastante coisa. Muita coisa. É muita coisa. Você tem isso, você ganha isso. Se não entendeu na circunferência, eu também uso um paquímetro, que é uma régua, tá? A gente mede ali, a média é T3.
centímetros de diâmetro, agora não é mais circunferência. O paquímetro ele vai medir de um lado até o outro, e não o contorno como a fita faz. A média dos pacientes que eu estou atendendo é 3 centímetros. Com uma sessão, normalmente o diâmetro está aumentando 1 centímetro. 1 centímetro de diâmetro. Ou seja, se você olhar o pênis de frente, a visão 2D, nós temos um aumento de grossura de 1 centímetro. É muito. É muito. Eu tenho um paciente que voltou, fez uma segunda sessão de mais 10 ml, que cabia, ele tinha o comprimento, esse que eu falei, comprimento maior. Ele ficou com 1,6, mais ou menos, não lembro de cabeça aqui agora, tem tudo anotadinho lá, de aumento de diâmetro. Então, veja... Foi esse que a esposa foi participar da segunda sessão com ele? Foi. Ela estava com os olhos, parecia uma estrelinha nos olhos, de tão alegre. Ela falou assim, doutor, se eu soubesse que era tão seguro, tão rápido, tão tranquilo e tão bom, ele já tinha feito isso há muito tempo atrás. Porque o que eu percebi, ele estava querendo fazer, mas ela estava segurando ele um pouquinho com receio, né? Às vezes a mulher, o parceiro, eu não vou falar mulher, o parceiro em geral, né? Fica com receio. Será que isso vai me machucar? Será que isso vai doer? Não, gente, não, nada disso. Porque o produto, ele é macio. Então, se você pegar, ele é como se fosse esponjoso, né? Ele é macio lá dentro da tela, né, subcutânea. Então, não vai machucar, não vai fazer nada disso. Mas o relato, em geral, é que é muito, muito interessante, principalmente para os parceiros. Qual é o limite de ml que é possível aplicar? Depende do tamanho do cilindro do pênis da pessoa em questão. Mas tem alguma orientação do ponto de vista clínico, médico? Claro. Retornando a esse protocolo que eu falei, a gente faz uma sessão de 10, o paciente retorna com 15 dias, e aí o paciente que vai dizer, ele que vai falar, doutor, notei que aqui faltou um pouquinho, ali faltou um pouquinho, tem como colocar mais? Aí a gente pode colocar mais. A segunda sessão eu já não prendo a 10 ml, porque às vezes a gente vai colocar 2, ou 4, ou 6, esse paciente voltou e fez mais 10, porque cabia, ele tinha um pênis um pouco mais comprido. No consultório, a minha média são 2 sessões de 10, é 20. Tá? A literatura, assim, chega a extremos. Tem gente, não no Brasil, mas tem gente que coloca 40, né? Eu acho que assim, aí a gente começa a entrar numa zona que é um pouco assim, nebulosa ainda, cinzenta. A gente sai um pouco da segurança, né? O que a gente vê hoje nas publicações, nos artigos científicos da literatura mundial, é que até 30 ml seguro, tranquilo, tá? A partir disso, aí você já tem que ter alguns cuidados a mais para evitar algum tipo de complicação. Você comentou que o ácido hialurônico é absorvível, desde quando você falou da rinomodelação. A pessoa vai fazer essa aplicação, quer dizer que ela vai ter um pênis com 1 centímetro a mais de diâmetro o resto da vida, ou não? Isso pode voltar a uma situação do que já foi? Como o ácido hialurônico é um produto natural, produzido pelo próprio organismo, o organismo vai reabsorvê-lo, tá? Ele gasta um tempo para isso. Nós temos usado hoje os melhores fabricantes do Brasil. São os melhores, tá? Porque a gente quer produto bom para ter resultado mais duradouro. Né? Que se você coloca um produto de má qualidade, a gente acaba vendo isso, o seu resultado vai durar metade do tempo. Então, se você falar, olha, a média é durar de 1 ano a 18 meses, de 12 a 18 meses, e o produto dura 6, aí você, poxa, né? Lógico que, como é um produto natural, cada um tem um sistema imunológico, cada um tem um corpo. Tem gente que vai durar 18 meses, tem gente que vai durar 12 meses, tem gente que vai durar 9. Mas hoje a gente fala que a média de duração é 12 e o fabricante fala que é até 18. Tá? Então, eu falo 12, o fabricante 18. Se durou mais do que isso eu estou feliz. Baseado na rinomodelação, eu tenho pacientes que duraram 18 meses mesmo. E tem pacientes que às vezes chegam ali com 10 meses e já falam, doutor, ainda está legal, mas não está tão bonito quando estava, logo no começo. Imediato, né? No resultado imediato. Aí a gente faz e reaplica. Então, esse é o conceito do produto natural. Eu não indico produtos permanentes, eu acho arriscado. Tá? A literatura também, o pessoal tem feito com enxerto de gordura.
são todos procedimentos aceitos, tá? Não tem nada, não vou falar assim, tá errado, não se deve fazer, eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou falar isso, mas eu já fiz muito enxerto de gordura na minha vida, com as lipoesculturas que eu fiz. É seguro, mas pro pênis eu não considero o melhor, não. Eu acho que o melhor é o ácido hialurônico. Justamente por causa disso. Ele é absorvível, ele é mais tranquilo. Para a gente tirar a gordura, tem que fazer uma lipoaspiração associada, então isso acaba encarecendo um pouquinho mais o procedimento, né? E é uma coisa permanente. E o que é permanente é complicado porque, digamos, se o paciente não gosta, ele sabe que daqui 12 meses o pênis vai estar voltando ao que é normal, né? Agora, você coloca uma coisa permanente, ou um produto que é permanente, ou você põe a gordura, que eu vejo o pessoal fazendo bastante. De novo, não está errado, mas são questões de preferências na hora de montar um protocolo. Eu prefiro um produto absorvível que dá mais segurança, é mais tranquilo, e a gente sabe que o paciente acaba fidelizando, ele vai voltar para fazer mais. E se ele não gostar, o que é difícil, que eu ainda não tive, mas se ele não gostar, o pênis dele vai voltar ao que era, exatamente o que era antes do procedimento. Você citou a questão de médias, né, de comprimento ao longo do mundo. Eu quero que você fale sobre isso e também já engate na resposta do qual é o público que está de fato te procurando. Tem um padrão? É o jovem, é o homem mais velho, é o homem casado, é o homem gay. Quem é o público masculino que tem uma média X, que ou está dentro do patamar brasileiro ou não está, e que está te contratando de fato? Sim. Inclusive, isso é interessante porque, como é uma coisa nova que a gente está trazendo agora, eu estou relatando tudo isso. Quem é esse público? Qual a preferência sexual? Esse público é solteiro, é casado, tem um relacionamento estável, é homossexual, é heterossexual? Qual a reação do cônjuge, do parceiro hétero, do parceiro homo? Eu estou coletando todas essas informações porque já eu quero soltar um artigo científico com a minha experiência para a literatura nacional e internacional, né? Mas, no momento, o que eu posso te dizer é o seguinte: eu ainda não tenho um pico de faixa etária. Está procurando de jovem a pacientes mais, digamos, experientes. Mais experientes, né? Na sua maioria casados, não solteiros? A maioria, por enquanto, casado. Tive bastante já homossexual que procurou sim, também ficou muito satisfeito. Heterossexuais também. Ainda tá, digamos assim, muito distribuído. Eu preciso de um N maior. Como eu disse, é um procedimento que nós estamos trazendo recente, então o N vai aumentar e eu vou conseguir. N que eu digo é o número de pacientes, procedimentos realizados, e aí eu vou conseguir falar, por exemplo, depois de daqui 12 meses, daqui 18 meses, falar assim: Gabriel, olha, hoje tantos por cento é esse público, tantos por cento é aquele público. Hoje está muito distribuído, mas o interessante é o seguinte: está vindo de tudo. De tudo. Está vindo jovem, hétero, homo, está vindo idoso, está vindo a pessoa com o casal com o parceiro para relatar. Isso é muito legal. Isso assim, gente, eu estou falando isso, até o meu olho fica brilhando quando eu vejo. Sim, quando até eu fico muito, às vezes eu fico mais feliz do que o paciente porque eu ouço o relato de um parceiro e como que transforma. As pessoas não entendem. Vão entender. As pessoas vão entender porque, como é um procedimento novo, as pessoas já estão começando a entender como isso aqui transforma a vida não só do paciente, mas a vida sexual do as pessoas em torno dele também. Sim. Por causa da digamos assim, a potência que ele transborda, né? A segurança, né? Isso é muito interessante. E essas pessoas são pessoas que estão dentro da média brasileira, ou são pessoas que estão abaixo, estão muito acima? Como é que é isso? Porque muita gente fala, a média brasileira é tanto, é tanto. Eu acho que você, como médico, com 11 anos de formação, mais de 10 anos de carreira, atuando especificamente com processos cirúrgicos, formação até fora do Brasil, tem um número mais apurado para falar. O que é essa média? Quanto é a média do Brasil? A média brasileira hoje, né, segundo os artigos mais recentes, do pênis ereto,
é em torno de 12 a 15 centímetros. Tá? O que assim, se pegar a média mundial, se você pegar, por exemplo, os asiáticos, é bastante. É bastante, sim. Comparado com os asiáticos. Eu estava até com os mexicanos, porque eu estava cursando com uma doutora muito competente, que faz esse procedimento lá em Guadalajara, e ela falou que a média do mexicano é de 11. Então está abaixo da média do brasileiro. Né? Então ela já tem uma forma diferente de fazer a aplicação. Porque você tem que se basear no público que você está trabalhando, e qual que é a estatística desse local que você está trabalhando. Né? Só que é aquilo, a gente aparece ali abaixo de 10 centímetros, aparece, e também... Aparece 20 centímetros, como aconteceu. 21. São os extremos, né? Você pega os extremos. E aí você tem que encaixar esses pacientes no seu protocolo. Olha, para você, isso aqui vai ser o suficiente. Ou você vira e fala, olha, isso aqui não vai tampar o buraco do dente. Né? E o paciente, ele já sabe, ele entende, porque ele é um procedimento muito simples, é muito fácil do paciente entender o que está sendo feito com ele. Diferente de uma cirurgia, as pessoas não sabem, elas só estão esperando um resultado. Mas esse procedimento não, ele é muito facilmente explicável e a pessoa entende. Ele é visualizável e palpável. Sim, e é imediato, é o que eu brinquei ali, você já sai com o resultado na mão. Né? E embora o ácido hialurônico não tenha nenhuma prerrogativa de melhorar questões de libido, você tem ouvido relatos que as pessoas falam, até minha libido melhorou. Tem a ver com uma autopercepção diferente neurológica de estar se sentindo... Sim, isso é o psicológico, a gente chama de somatização. Né? A pessoa, ela tendo, o que eu brinquei de potência, ele transbordando essa segurança, o psicológico dele transforma. Então, ele desempenha não só o ato sexual com mais capacidade, mas ele desempenha até as tarefas do dia a dia, porque ele se sente mais homem, se sente mais seguro. Viril e potente. Podemos dizer assim. Então, assim, é o que eu falei, as pessoas estão começando a perceber que, aparentemente, assim, inicialmente pensar, isso é um procedimento besta, chulo, fútil, digamos assim, né? E, na verdade, não sabem como isso transforma o homem. Transforma completamente, em tudo, do jeito que ele vai acordar até o jeito que ele vai dormir. Nós estamos encerrando esse bate-papo aqui com o Dr. Frederico Silveira. Conseguimos entender um pouco mais da expertise dele como um grande cirurgião plástico, com formação no Brasil, especialização e aprimoramento nos Estados Unidos, fora do Brasil, com grandes profissionais reconhecidos mundialmente, um dos pioneiros a trazer a técnica da faloplastia ou harmonização peniana aqui para a nossa região de São José do Rio Preto, já com um bom volume de pacientes, já com históricos diferentes de pacientes. E para fechar, para o pessoal poder entender, quem tiver o interesse em entender um pouco mais, em saber um pouco mais, como ele pode entrar em contato com você, com a sua clínica, para tirar essas dúvidas e entender se faz sentido para ele ou não passar pelo processo de harmonização peniana. Claro. Nós estamos no Instagram, nós temos um Instagram que é o DR, né, de Dr. DR Frederico Faloplastia, é um Instagram que a gente montou mais recente, específico para esse procedimento, de tão bem que está indo, a gente resolveu fazer um Instagram específico para isso. Eu já tinha um Instagram, né, desses 10 anos de trabalho, já tinha alguns milhares de seguidores lá, a gente acabou transferindo ele para a Clínica BLVT, que é o nome da clínica que eu trabalho, então também tem acesso através do Clínica BLVT oficial, e quem estiver interessado especificamente na faloplastia, o @DR Frederico Silveira. A gente também agora está num processo aí de desenvolvimento de um site específico para isso também, que vai ter mais ilustrativo, mais explicativo também para o paciente, e marcar, obviamente, uma consulta comigo, conversar comigo para a gente examinar, ver se você é um cliente que é em potencial para estar fazendo o procedimento, e se for, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, acredito. Pessoal, agradecemos aqui a presença do Dr. Frederico Silveira, foi mais um bate-papo aqui no Podcast Primos, aprendemos muito, entendemos, e você que tem interesse, não perca a oportunidade pelo menos de marcar uma consulta.
né? Se a gente conseguiu entender aqui com toda essa explicação embasada de que transforma a vida, pode ser uma oportunidade para você. Obrigado, doutor Frederico. Espero que você possa continuar fazendo muitas faloplastias e sendo referência aqui em Rio Preto nesse procedimento. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Ó, 1 hora cravada. Geralmente